Eu acho que a gente já pode começar, né? A discussão ela é um pouco longa e, infelizmente ou felizmente, todos nós falamos bastante. Então, acho que pode Esse ser ficar começar. nos 20 minutos, assim, Camilo, não empolga, hein? Tá Senão, bom. Estamos nos regulando, viu? tá Estamos nos bom. regulando. Eu acredito que nós podemos começar. Milena, fique à vontade. Ok, só um minuto, gente. Um segundo para eu me achar aqui. Pronto. Ok. Ou mais alguém? Lista de presença. Tá, ok. Bem, boa tarde a todos vocês. Eu me chamo Milena Fernandes, eu sou graduanda em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, e serei mediadora dessa nona mesa, né, do Quadrital, do segundo encontro do Quadrital. Aproveito para agradecer a Alessandra, que nos fez o convite, e também para esclarecer um erro que aconteceu nas publicações, que foi com o nome de Lara, que está Lara Fernandes, mas é Lara Ferreira. Bem, seguindo a apresentação, a mesa é composta por Camila Rodrigues, que é doutoranda em. Calma aí, gente, que está aparecendo as mensagens. Por Camila Rodrigues, que é doutoranda em História pela UFPE. Lucas Ribeiro, que é doutorando em Linguagem e Ensino pelo PPGLE, da UFCG, em Campina Grande. Rian Montenegro, que é mestrando em Linguagem e Ensino também pelo PPGL da UFCG, e Lara Ferreira, que é mestranda em História pela UFRGS. Todos são membros da monitoria interna do grupo Transculturais Geek, o GCAIS, que foi criado por Lucas e Camila em 2024, né, para juntar ali pesquisadores e estudantes que têm interesse em cultura geek como objeto de ensino. Não, objeto de pesquisa, perdão. Dito isso, eu dou início à nona mesa do segundo encontro do Quadrital. Bem, a mesa, ela tem o nome de A Princesa Kaguya ou Cortador de Bambu, do conto à animação. Sendo o 20º filme do estúdio Ghibli, ele foi dirigido por... Não, gente, calma aí, um minuto. Sendo o 20º filme do estúdio Ghibli, O Conto da Princesa Kaguya foi dirigido por Isao Takahata, cofundador do estúdio Ghibli. A narrativa gira em torno de Kaguya, que veio da Lua para a Terra como uma punição. Aqui, na Terra, ela é encontrada dentro de um broto de bambu por um cortador de bambu que adota ela como filha. Kaguya, ela tem um crescimento diferente, né, dos seres humanos comuns, e ela acaba se tornando uma jovem adulta em apenas 3 meses de vida. O longa, né, o filme, ele é inspirado no conto O Cortador de Bambu, Taketori Monogatari, que é considerado o conto mais antigo do Japão. Sua narrativa, ela data do final do século VIII até o final do século XII. E sua autoria permanece desconhecida até hoje. Com isso, eu passo a palavra para Rian Montenegro, que irá abordar a Era Heian no conto. Então, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir direito? Então, antes de a gente conhecer um pouquinho sobre a Era Heian, esse período da história em que o conto provavelmente foi escrito, é importante a gente lembrar um pouquinho da própria estrutura dessa narrativa, não é? Eu coloquei aí para vocês verem 5 pontos que são muito importantes na jornada de Kaguya, digamos assim. Primeiro, a gente fala o encontro com o sobrenatural. Por quê? Nós temos esse homem, que é o cortador de bambu, e ele se depara com algo estranho, algo sobrenatural, que seria justamente esse serzinho pequeno e brilhante que está nascendo ali no talo do bambu. O cortador encontra ele, fica encantado pela beleza dessa menina e adota, juntamente com sua mulher, esse ser.
Posteriormente, ele também encontra algumas pepitas de ouro, o que favorece também o enriquecimento da família. Então, o conto vai passando o tempo, e nós nos deparamos com alguns acontecimentos muito importantes. Por exemplo, Kaguya, essa jovem que eles encontram no bambu, ela tem um crescimento muito rápido, e ela é conhecida pela sua beleza. Então, chegam muitos pretendentes que têm interesse nessa menina, querendo cortejá-la, só que Kaguya não sente nenhum interesse nesses homens. Então ela oferece, na verdade, ela propõe uma série de provações para cada um, e caso algum desses pretendentes consiga conquistar um dos objetos que ela está pedindo, vai ganhar a mão dela em casamento. Só que isso não ocorre, porque ela, muito espertamente, juntamente com seu pai, propõe tarefas impossíveis, e esses pretendentes ou tentam ludibriar ela, enganá-la trazendo itens falsos, o que, consequentemente, faz com que eles não consigam completar essas provações. Então, Kaguya continua crescendo ao longo da vida dela, sem nenhum tipo de interesse amoroso, até que os encantos dela acabam chegando nos ouvidos do imperador, que também tenta cortejá-la. Só que isso não dá em nada, e eles acabam desenvolvendo uma bela amizade, se comunicando por cartas. O problema é que, apesar de Kaguya ser esse ser misterioso, transcendental, digamos assim, ela entra em uma fase da vida extremamente melancólica. Ela percebe que deve retornar para casa. E é aí que a gente descobre que Kaguya, na verdade, vem da Lua, e ela deve retornar para esse mundo mágico. Então, o conto finaliza com esses seres da Lua buscando a garota e levando-a de volta para a Lua, deixando só a saudade no coração dos pais delas, o que tem um final assim um pouco triste, mas ao mesmo tempo esperançoso de que, por mais que Kaguya tenha ficado pouco tempo aqui na Terra, ela deixou uma imagem positiva na vida das pessoas que aqui estavam. Então tem até um certo caráter mítico, porque a Lua transparece essa sensação de solidão, de tristeza, e Kaguya, quando vai embora, deixa a poção da imortalidade com o imperador, que seria uma espécie de presente final. Sem conseguir conter essa tristeza no coração, o imperador derrama a poção no Monte Fuji, e a lenda conta que é justamente por isso que até hoje a fumaça sai de lá. É essa tentativa de, ao colocar a poção no Monte Fuji, a fumaça talvez alcance o céu e alcance os olhos ou os ouvidos da princesa. Algo assim, algo bem bonito, mas triste ao mesmo tempo. Pode passar, Lara. Lara não, Milena. Então, mas quando é que foi escrito propriamente o conto do cortador de bambu, que foi posteriormente adaptado para o conto da princesa Kaguya? Ele provavelmente vem mais ou menos lá do século VIII até o século XII, que é o que a gente considera a chamada Era Heian na história do Japão. E por quê? O imperador japonês mudou a capital de Nara para Heian, que é o atual Kyoto. Por que isso aconteceu? Nesse período, o Japão estava passando por uma grande transformação, digamos assim. O imperador estava se sentindo, digamos assim, influenciado ou com medo da ascensão das instituições budistas, e ele acreditou que seria ideal afastar a capital do Japão para outra região, que seria o próprio Heian. O que acontece? Então, a gente fala que o período Heian engloba essa chamada Era de Ouro do Japão, uma era clássica que antecedeu e até deu origem futuramente à classe dos samurais, que se tornaram muito comuns no período feudal do Japão. Mas o que acontece de tão importante nessa época? Nós temos tanto uma parte da adaptação da cultura chinesa nessa época, porque o Japão já tinha, digamos assim, um contato com tudo que vinha da China, mas na Era Heian tem uma adaptação. Como é que isso ocorre? Os conhecimentos técnicos, científicos dessa época, que eram trazidos da China, começaram a ser adaptados para o modelo do Japão. Então, eles conseguiram, de certa forma, pegar aquilo que vinha de fora e transparecer uma certa sensibilidade, modelando a arte, a cultura, a poesia, fazendo uma grande transformação na época. Isso também se percebe na própria relação com a população, que majoritariamente era agrícola. Então, como é que isso ocorre? Pelo fato de estar tendo essa transição, digamos assim, de eras, o Japão estava passando por alguns problemas econômicos,
por causa da mudança da capital, a questão do transporte, a guerra com alguns povos do norte e do nordeste que não queriam ainda se adequar a esse sistema governamental, então eles estavam com muitos problemas econômicos. E isso acabou afetando negativamente a própria população. Por quê? A população tinha que pagar uma certa taxa para os governantes, e isso acabou complicando ainda mais a vida dessas pessoas, que não só tinham que pagar altas taxas pelo uso da terra, mas também eram utilizadas, digamos assim, como pau para toda obra. Às vezes tinham que guerrear, tinham que ajudar na construção das cidades, o que tornava a vida muito complicada nessa época. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa população agrícola extremamente afetada, nós também temos a ascensão de uma classe específica, que é a própria aristocracia. Por quê? Nessa época, nós temos uma corte muito movimentada, cheia de códigos, ritos, que influenciam muito bem tanto a natureza do conto de Kaguya quanto a adaptação cinematográfica. Nós temos a família imperial, a esposa, os irmãos, as filhas e as filhas, e é justamente nesse meio nobre, digamos assim, que nasce boa parte da literatura da época. Por quê? Quando a gente pega duas personalidades da época, que ficaram posteriormente conhecidas pela qualidade da literatura e pela qualidade de falar como é que ocorriam as coisas no período Heian, nós temos a Murasaki Shikibu e a Sei Shonagon, autoras, respectivamente, de O Conto de Genji e O Livro da Cabeceira. E o que é que essas narrativas falam? Falam dos costumes da corte, as tentativas amorosas, como é que acontecia as coisas lá. As intrigas, os amores e todos esses dilemas que afetavam a família imperial. E é muito interessante quando a gente pensa que a própria literatura japonesa floresceu muito durante essa época, porque as mulheres da corte começaram a usar um sistema de escrita chamado hiragana, que era contrário aos caracteres chineses, que é chamados de kanji. Por quê? O hiragana era, de certa forma, mais simples e acabou sendo adotada pela corte, principalmente pelas mulheres, porque eles conseguiam se expressar de uma forma muito mais natural do que utilizando o sistema tradicional de escrita chinês. Então, foi justamente o hiragana que fez com que grandes obras, ou essas narrativas que fizeram muito sucesso na época, acabassem, de certa forma, sendo conhecidas por nós posteriormente, porque foram registradas por essas mulheres da corte. E é justamente pensando nisso que nós temos também o surgimento e a ascensão do gênero monogatari, que seria uma espécie de ancestral do conto, que funciona como um estilo mais refinado, lírico, e que mostra esses temas relacionados com a nobreza, e a gente até considera ele como o próprio ancestral do conto. Falando sobre as próprias mulheres da época, as meninas da nobreza, acima de tudo, elas tinham que ser acompanhadas por mulheres que dominavam as artes, que auxiliavam na escrita, na caligrafia, na dança, na música, porque isso era muito bem visto na época. Só que, ao mesmo tempo que nós temos essa ascensão dessa nobreza, outros fatos ocorrem na própria era Heian, que seria a ascensão da arquitetura budista, que foi introduzida por escolas esotéricas, e também por digamos assim, a escultura, a pintura, a caligrafia, a poesia, e isso acaba, digamos assim, trazendo muitas transformações para a época, não só do ponto de vista cultural, mas religioso, com a ascensão e a adequação do budismo para o modo de vida japonês, influenciando posteriormente não só esse novo aspecto da religiosidade, mas também o desenvolvimento de outros tipos de narrativas, o chamado emakimono, por exemplo, em que nós temos as narrativas em pintura que são organizadas de pergaminho, na horizontal. Você desenrola um pergaminho e vai contando uma história bem ilustrada e que mostra uma temática que pode variar desde aspectos mais assim familiares da corte, quanto aspectos da guerra. Então, é algo muito interessante dessa época, que também é adaptado no próprio conto. Quando a gente percebe Kaguya, eu estou falando agora do conto no cinema, o filme. Quando Kaguya é mostrada pela acompanhante dela, aquela que ensina as artes, um rolo desse emakimono. Muito bonito, por sinal. Pode passar, Milena. Finalizou? Sim. Okay. Essa parte eu falei bem no geral já. Acho que já pode dar continuidade. Ok. Agora damos a palavra. Tá dando para ouvir, gente?
Desculpa, esqueci do microfone. Agora passamos a palavra para Lucas Ribeiro. Ele vai falar sobre a Princesa Kaguya de Isao Takahata, a adaptação como sintonia. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Bom, boa tarde. Continuando nossas discussões, nós vamos a algumas comparações em relação ao conto, que Rian bem detalhou e Miran também na introdução detalharam bem, e a animação lançada em 2013, o conto da Princesa Kaguya. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar o que Rian e Milena falaram anteriormente. Não há uma data exata precisa de quando foi escrito o conto. Porém, há estudos que mostram que foi por volta dos séculos 8 e 10. Há alguns estudos também que tentam afirmar que foi em um determinado período, por volta dos anos 700 e 800, por conta da questão da Lua, da erupção vulcânica citada e outras atividades que só poderiam ter acontecido nos anos 700 e 800. E também tem pesquisas que dizem que não é um conto de origem japonesa, mas sim chinesa. Dito tudo isso, a gente trabalha com a hipótese de fato ter sido inaugurado o conto no século X, sendo conhecido como A Lenda do Cortador de Bambus ou Conto do Cortador de Bambus. E o filme foi lançado em 2013, aqui no Brasil ele foi lançado em 2015, e no mundo, mundialmente, ele também foi lançado em 2015, concorrendo ao Oscar de melhor animação. Outra coisa que a gente precisa avisar também nas comparações, Milena, você pode passar. É Camila, né? Camila, passa, por favor. Outra coisa que a gente pode dizer obviamente, há limitações de comparação entre as duas obras, porque são obras diferentes, de épocas diferentes, mídias diferentes. Então, a gente vai apontar algumas semelhanças e observar que o contexto da época em que foi produzido o conto e o contexto em que foi produzido o filme também influenciam nessas comparações, certo? Então, partindo para a questão das semelhanças, Kaguya, ela é encontrada dentro de um broto de bambu, por um velho cortador de bambu. Isso se mantém nas duas obras. Mais para frente eu vou falar sobre a questão do bambu, o que ele representa para a cultura japonesa e para a obra. Tem a questão da riqueza inesperada. O velho que encontra ela, ele aparentemente era um cortador humilde de bambu, que vivia com a esposa, que vivia num terreno tranquilo, e não esperava que haveria riqueza esperando ele ao ajudar esse bebê que é encontrado no bambu. Intuitivamente, por alguma razão que não é explicada, mas ele sente isso, ele acredita que a criança é uma princesa e deve ser tratada assim. Há algumas pesquisas que vão mais para a questão da psicologia, que tentam demonstrar que a ausência de um filho para ele levou a acreditar que ela seria a filha dele, então ele busca criá-la como uma princesa. Aí a gente iria para a questão de Jung, ou Freud, outros psiquiatras, psicólogos e outros pesquisadores que falam sobre a relação de pais e filhas. Mas no conto e no filme não é aprofundado essa questão. O que se vê é que ele sente que tem que se tratar ela como uma princesa e acha que fazendo isso também haverá uma prosperidade que vai retornar para ele e para a comunidade. Nós temos também os pretendentes impossíveis, ou seja, a princesa, a partir do momento que ela fica mais adulta, ela é basicamente obrigada a casar e são apresentados 5 nobres para ela, para desposarem ela. Nisso, ela utiliza o único meio disponível, que seria a barganha. Então ela fala, olha, se vocês cumprirem algumas missões específicas e voltarem aqui, vocês vão poder casar comigo. Quem cumprir essa tarefa primeiro vai casar comigo. Em ambas as obras, nenhum deles consegue cumprir todos os requisitos para tanto. E a origem celestial. Kaguya, ela, em determinado momento, ela revela que veio da Lua e que o tempo dela na Terra está terminando. E ela precisa voltar para onde quer que seja que ela esteja. A Lua é muito presente na cultura japonesa e nas culturas orientais, a relação com a natureza. Então isso é muito bem explorado no conto e também no filme. E o autor, ou autores, eles brincam com a relação de
imaginação do leitor e do espectador ao relacionar a princesa com a lua, como se houvesse seres místicos na lua, aguardando ela voltar, e quando isso não acontece, eles vêm buscar ela. Passa, por favor, Camilo. Um outro ponto semelhante é a questão do retorno da lua. Ambas as... Opa, alguém quer falar? Acho que foi sem querer que levantou a mão. O retorno à lua, em ambas as obras, acontece com a vinda dos seres celestiais. Uma comitiva vem para buscar Kaguya. Há protestos, a comunidade não quer, a família dela não quer, e até mesmo em determinado momento ela não quer, porque, especialmente no filme, é enfatizado que ela tem um ápice de incômodo com a Terra, e nisso ela deseja voltar para onde ela veio. Então, esse é o momento crucial para a vinda dos seres celestiais. Ela fica muito incomodada e isso faz com que esses seres venham buscar ela. Mas ainda assim, deixa implícito em alguns momentos que ela não quer mais ir embora, que ela se arrepende em determinado momento, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ela também deixa um legado para os pais adotivos, ela não vai simplesmente embora, ela deixa um elixir da imortalidade para o imperador. No conto, eles têm uma relação muito próxima, no filme não, como o Rian falou, no conto eles trocam cartas, mantêm uma relação de proximidade, e no filme ele tem um primeiro momento em que ele admira muito ela, que quer casar com ela, mas ele vai para cima dela em um determinado momento, a assedia, e esse é um dos pontos que incomoda mais ela. Então, a relação no filme não é tão próxima assim, é uma mudança que, como sempre, é válido dizer, não é uma mudança ruim, é uma mudança que faz parte da narrativa do filme. Ou seja, dentro da narrativa do filme fez total sentido, e também era uma coisa que infelizmente acontecia muito com jovens japoneses antigamente. Então os autores do filme quiseram acrescentar essa camada para a animação. Então ela deixa um elixir da imortalidade para o imperador e deixa um manto para os pais. E no filme dá a entender que é uma relação de dor e arrependimento. No conto tem uma sensação mais de lembrança, lembre de mim. No filme é uma questão mais de dor e arrependimento. Camila, passa, por favor. Agora a gente vai para a questão das diferenças. O primeiro aspecto em que há diferenças, obviamente, é no foco narrativo. O conto é mais direto, ele foca mais naqueles eventos sobrenaturais e nas tentativas dos pretendentes, além de aprofundar também a questão da infância dela e acrescentar algumas camadas. No filme, o foco é mais no desenvolvimento de Kaguya, como é a experiência na Terra, o desejo dela por liberdade e também a tristeza com o destino que a sociedade impõe para ela. Ela é um ser celestial que vem de longe, que é tratado como um ser livre, e em determinado momento ela sente que está ali simplesmente cumprindo funções e tarefas. Então isso deixa ela incomodada e no filme é mais visível porque tem o aspecto visual, você consegue ver as feições, as expressões dela, e o filme, a arte é muito focada na questão visual, nas expressões que ela fala, mesmo sem falar nada, o rosto dela fala, o posicionamento do corpo em determinados momentos, aquela corrida clássica dela fugindo do local em que ela está. Então o filme tem as possibilidades maiores da gente perceber essa questão. A infância dela, no conto, o crescimento dela é bem rápido e a gente já quase parte já para a questão da adolescência dela. E lembrando que a adolescência nos tempos passados era vida adulta, ou seja, ela já parte para a vida adulta dela, que hoje é equivalente à adolescência. No filme tem a questão da infância dela no campo, com os meninos que começam a chamar ela de Pequeno Bambu, ela reencontra eles no futuro, tenta a reaproximação com eles no futuro, eles estão roubando algumas coisas da cidade para sobreviver, e no conto essa parte não é tão tratada quanto é no filme, até porque o filme tem 2 horas, é um filme bem longo para uma animação. Ela vive também em contato com a natureza, com os amigos, e ela acaba se apegando pela Terra, apesar de todos esses contratempos que ela vê em relação às funções dela, entre aspas, de princesa. A motivação do retorno no conto é predeterminado, ou seja, estava predeterminado que ela voltaria,
a partir do momento que ela sentir saudade. Então ela sente saudade e os seres celestiais vêm buscar ela. No filme é mais focado na questão do sofrimento. Ela tem que cumprir aquelas funções que não dá para entender em relação à princesa, levada para um local que ela não quer, fica longe dos amigos, sofre assédio, tem que inventar mil e uma desculpas para não casar, ela não queria casar. E uma questão interessante do filme um dos pretendentes seria o pretendente correto para ela, porque ele cumpriria a missão dele se ele não morresse no mar. Os outros pretendentes, eles têm defeitos, eles, como eu disse, o imperador assediou ela em determinado momento, alguns pretendentes falsificaram os objetos, mentiram, e um dos pretendentes especificamente, se eu não me engano, é o que vai buscar a escama do dragão, ele parte em direção ao mar e ele não falsificou nada, ele não mentiu, ele simplesmente queria, elogiava ela, queria, ou seja, foi um mecanismo narrativo do filme para que ele não voltasse e ela fosse obrigada a casar, porque ela deu a palavra dela. Se o pretendente voltasse, ela teria que casar com ele de qualquer jeito. Então, o único pretendente que de fato não tinha nenhum tipo de questionamento em relação ao caráter dele, ele acabou morrendo, por isso que ele não vem para pedir a mão dela. Pode passar, Camilo. Há algumas outras diferenças também em relação a tom e emoção. No conto, é um conto de fadas lendário e tradicional, como Milena bem falou. É um dos contos mais tradicionais de todo o Oriente, é considerado o primeiro grande conto épico japonês. E ele, assim como um conto clássico, ele é distante emocionalmente. Os autores não empregam muita questão de... não fazem muito uso do patos. Eles são focados mais em contar a história e trazer um tom mágico. O filme ele é mais carregado do senso da perda, a relação dela com os amigos, ela perde os amigos, ela perde a liberdade, ela perde muitas coisas em nome desse patriarcado e do cumprimento das funções aristocráticas que ela teria a partir do momento que ela seria princesa. Também tem a questão do estilo visual. Cada conto ele tem uma ilustração diferente. A maioria deles é mais... tem aquela ilustração clássica das obras japonesas. E o filme ele tem uma ilustração única em relação a outras animações, tanto orientais quanto ocidentais. Ele tem um estilo de desenho único, com cores diferenciadas, focado no carvão e no rascunho, e no mínimo de cores possível em determinados momentos. E com predominância do rosa, que seria mais a questão da feminilidade, e a questão do preto, que seria a questão do luto, ou seja, o equilíbrio principal entre as duas cores, com alguns tons de verde e azul, que representam a natureza. Em relação ao esquecimento, a gente também tem uma diferença, porque Kaguya, ela vai embora e esquece a terra quando ela veste o manto, que é o Hagoromo, e acaba perdendo a tristeza. E no filme dá a entender que ela veste também o Hagoromo, só que dá a entender que ela não esqueceu totalmente a terra a partir do momento em que ela olha para trás. Então, o esquecimento em si não dá para cravar que houve esquecimento no filme, porque ela ainda demonstra alguns traços de lembrar, por conta do apego dela pela terra. Uma questão importante é que eu falei do bambu. Ela é chamada de pequeno bambu no filme, porque ela nasceu num bambu, só que esse bambu ele representa mais do que um simples broto. Ele representa também, no Japão, a questão da flexibilidade. O bambu é bem flexível e a princesa representa isso na obra. Ela tem que se desdobrar para se encaixar no que impõe a ela. Cresce muito rápido o bambu, ou seja, ela também cresce muito rápido. Na cultura japonesa, o bambu também representa prosperidade e também representa uma espécie de casulo dos deuses, ou seja, é um local em que deuses nascem. E ela representa isso no filme também. Uma outra coisa importante para a gente dizer é que, como eu falei, as comparações entre um e outro não é bom ser muito objetivo em relação às comparações, porque são épocas diferentes. O conto, ele obviamente não traria nenhuma discussão em relação ao patriarcado, independência feminina. Na época que ele foi produzido, como o Rian falou,
as mulheres escreviam e era o primeiro passo para a escrita feminina, basicamente. Ainda havia luta para que as mulheres pudessem escrever e sua autoria fosse respeitada. Até pouquíssimo tempo, as mulheres não poderiam ocupar lugar de destaque, a não ser que fossem princesas ou imperatrizes. E ainda assim, cumprindo uma série de exigências. Ou seja, o contexto hoje permite que você faça um filme que acrescente alguns detalhes, mas o próprio filme ele não é explícito em relação a isso, ele traz uma crítica para que você, leitor, interprete. Aquilo era errado, aquilo era falta de liberdade, aquilo era um sufocamento dela, não era o que ela queria. Ou seja, colocar críticas atuais e termos atuais em um filme também seria uma forçação de barra. Então, os autores eles trazem essas críticas de maneira que o leitor interprete que aquilo ali não era correto e estava sufocando ela. Então, dito isso, ambas as obras são importantes de alguma forma. O conto é um conto clássico japonês, que embora não saibamos quando foi escrito exatamente, influenciou tudo que veio em seguida, e o filme traz um estilo único, um design único, e que influenciou outras animações que vieram a seguir, do ponto de vista narrativo e do ponto de vista visual também, certo? Então, essas são as comparações que a gente pode fazer entre as obras. Bem, falando agora apenas uma curiosidade que o Lucas falou sobre a duração do filme, o Conto da Princesa Kaguya, ele é o filme mais longo do Estúdio Ghibli, de todos os filmes que eles criaram nesse tempo. Agora eu passo a palavra para Camila Rodrigues, que irá explanar sobre a estética Heian e seus significados no Conto da Princesa Kaguya. Obrigada, Milena. Boa tarde, gente. Todo mundo me escuta, né? Eu sei que sim. Então, a gente acha importante sempre, quando faz uma reflexão acerca de uma obra, seja ela cinematográfica, seja ela literária, como é o nosso caso, trazer elementos que fazem parte da cultura que as constitui, né? E nesse caso, a gente traz primeiro algumas observações do senhor Isao Takahata, que é o diretor, né, do filme, da animação, para em seguida a gente entender como ele pega alguns aspectos da estética japonesa, aspectos que estão imersos na cultura japonesa, em sua história, em sua sociedade, e traz isso para o filme, tentando também fazer um link entre o filme e o conto da Era Heian, né? Então, o Takahata, ele era bastante incisivo, principalmente quando faziam comparações entre as animações orientais e ocidentais. E quando essas comparações eram do tipo, olha, só existe animação no Japão porque existiu animação no Ocidente antes. Essa é uma discussão muito complexa, eu não vou fazê-la aqui. E essa discussão, ela também acaba angariando outros aspectos, né? Existe também uma grandiosíssima reflexão acerca do próprio surgimento do mangá, enfim. Mas o Takahata, ele vai ser muito enfático em suas entrevistas ao dizer que não houve influência, de fato, das animações ocidentais na sua produção de Conto da Princesa Kaguya, embora ele se inspire na estética de um autor canadense, que Lara vai citar daqui a pouquinho, mas ele diz que se inspira muito mais no folclore japonês e na literatura clássica japonesa, obviamente, até porque o filme é um desdobramento, uma ressignificação do conto, né, O Cortador de Bambu. Então, o Takahata, ele reconhece a influência da cultura chinesa para a cultura japonesa, né, que a gente sabe que é bem complicado para o Japão até hoje, por questões nacionalistas, questões de identidade, questões até mesmo de uma tentativa de esquecimento histórico, assumir essas influências. Mas o Takahata, ele diz, não, olha, houve sim uma grande influência da cultura chinesa, da cultura coreana, né, no Japão, e dessa influência eu tentei trazer para o filme o emakimono. E o emakimono traz em si, na sua essência, traços imagéticos que vêm da China, embora, claro, tenham sido ressignificados pelo Japão, né? Mas o Takahata, ele reconhece essa influência. Então, é interessante a gente fazer
a gente falar um pouquinho sobre isso, e como ele reconhece muito mais essa influência, né, dos países próximos do que propriamente do Ocidente, que tanto é mencionado em trabalhos e discussões acadêmicas acerca de toda a produção cultural do Japão, principalmente do século XX. Dito isso, nós vamos para alguns dos elementos que podemos encontrar tanto no conto Cortador de Bambu, como no próprio filme, na própria animação, certo? Dentre esses elementos da estética Heian, nós encontramos no filme a estética do ohaguro, que é a ideia ou aquela prática, né, a ideia hoje prática na era Heian, de pintar os dentes de preto. Os dentes eram pintados com uma misturinha ali de malha de ferro, vinagre e chá. E esta prática, ela era realizada apenas por membros da corte e por samurais de alta patente. Até pouquíssimo tempo, algumas pessoas ficavam bem impressionadas com o fato de que samurais também o faziam, porque, de alguma maneira, o imaginário foi permeado apenas por uma prática que era exercida por mulheres. Mas, na verdade, os samurais de alta patente também utilizavam o haguro. E o haguro, antes de tudo, é um símbolo da passagem do tempo na vida do indivíduo. Então, ele representa a passagem da adolescência para a vida adulta, representa, nesse caso, a maturidade. Para além disso, o haguro, ele traz um aspecto de sofisticação e refinamento que estão ligados à estética da modéstia, né? E a estética da modéstia, a gente vai falar um pouquinho sobre ela quando eu estiver falando sobre o Ryugen. Mas, para além de construir a estética da modéstia, a partir da sutileza, a partir da elegância e do refinamento, além de constituir, né, lealdade e maturidade, no caso dos samurais, a gente tem também o fato de que essa substância, né, formada por essa limalha de ferro, vinagre e chá, elas preveniam as gengivas contra a gengivite e preveniam os dentes contra a cárie. Então, também tem aí um aspecto, né, relacionado à saúde. E, mais uma vez, reiterando que o haguro era uma prática bastante exclusiva dos membros da corte, né, ou dos samurais de alta patente. O Ryugen, na era Heian, estava muito ligado a muitos preceitos budistas que entravam no Japão, né, já tinham entrado anteriormente, mas o budismo ele vai se reatualizando e quando ele entra no Japão, ele se ressignifica demais. Então, nós vamos ter várias correntes do budismo pelo Japão. E aí, o budismo ele vai se encaixar muito bem com as cortes, né? No momento, na era Heian, ele se encaixa muito bem com as cortes, embora posteriormente o budismo vai sofrer algumas modificações, mas ele vai se encaixar com a cultura das cortes, e quando ele chega e é abraçado por essas cortes, né, ele traz, junto da sua chegada, a concepção de que a beleza estava na sutileza, estava no mistério, estava na sugestão. Não sei se vocês já leram, mas Em Louvor da Sombra, né, do Tanizaki, é um livro que traz muito essa ideia de que nós, no Ocidente, lidamos muito com a luz, com o claro, com o branco, que, inclusive, a luz está sempre sendo muito remetida à razão, aí a gente já lembra do iluminismo, mas, no Japão, existe toda uma estética e um modo de ser e viver ligados à penumbra, à sombra. Então, é na sombra, naquilo que se sugere, mas não naquilo que se mostra, naquilo que se evidencia claramente, é naquilo que a gente apenas está intuindo que reside a beleza, que reside, né, todo o entendimento do que está querendo ser dito. Então, o Yugen faz parte disso e a gente percebe isso em Kaguya. A própria prática do ohaguro, de esconder o brilho dos dentes, o branco dos dentes, traz muito essa concepção. Quando você esconde, né, o brilho dos seus dentes, você esconde também as suas emoções de alguma maneira. Então, o importante, dentro dessas convenções sociais, era sugerir, certo? E junto a essa concepção do Yugen, da sugestão, a gente tem o Mujo. O Mujo também vem da influência do budismo, e ele traz essa concepção de desapego e de efemeridade. E aí a gente já percebe que o budismo ele já vai sofrendo uma ressignificação, né? Antes o budismo estava muito ligado à questão das cortes, à questão do luxo, né? Era usado mais mesmo como acessório das cortes para denotar determinada posição social e luxo. Mas aí depois o budismo vai se alterando
e ele vai trazer outras concepções, como, por exemplo, a concepção da efemeridade. E essa efemeridade, ela não é uma efemeridade que traz melancolia e tristeza, né? Quando a gente costuma pensar aqui no Ocidente que algo está acabando, que, enfim, as coisas têm prazo de validade, a gente costuma enxergar e sentir isso como um pesar. Mas, no Japão, e principalmente por conta da influência budista, a efemeridade, ela tem uma beleza, porque ela nos faz valorizar o momento, o instante. Então, eu sei que isso que eu estou vivendo agora vai passar, e porque vai passar, eu vou vivê-lo na sua maior intensidade, e eu vou vivê-lo plenamente. Então, a efemeridade, ela é trazida também na obra, no conto da Princesa Kaguya, assim como é trazida no conto do Cortador de Bambu, embora no filme seja mais explícita, por motivos óbvios, né? A gente tem imagem e som ali nos fazendo imaginar todos esses momentos, mas no conto do Cortador de Bambu isso também é muito perceptível, né? Então a beleza, ela é passageira, é por isso que nós devemos renunciar ao mundo exterior, né? A gente tem que, inclusive, renunciar a esse mundo escondendo dele quem nós somos de fato. Então, nós adotamos máscaras sociais em determinados grupos, por quê? Porque ligada à estética da modéstia, nós não vamos mostrar exatamente quem nós somos, nós vamos mostrar o que queremos que as pessoas vejam de nós. E está tudo bem com isso, né? O que para a gente pode ser um defeito, dentro dessa concepção estética, não é, tá bem? Junto a esses elementos, esses símbolos, nós temos a beleza e toda uma discussão em torno do Junihito-e, que é o kimono de 12 camadas, né? E o kimono de 12 camadas não é somente uma vestimenta da era Heian, exclusiva de mulheres da corte. E quanto mais próximas essas mulheres fossem dos samurais, aliás, dos imperadores, né? Os samurais de alta patente também, mais camadas tinham esse kimono e melhor era a qualidade do tecido. O Junihito-e era não apenas uma vestimenta típica da era Heian, destinada a mulheres de uma posição social alta, como também era a poesia do vestir-se. Era uma vestimenta que estava em volta da harmonia e da sutileza. Então, cada tecido, cada camada, ela tinha algo a dizer. A cor, a estampa, poderia remeter ao estado emocional da dama que o utilizava, poderia remeter a uma estação do ano, poderia remeter também a uma passagem literária, já que essas damas da corte, elas eram mais próximas da literatura, né? Então, a composição desse kimono, ela expressava de forma sutil, dentro da, mais uma vez, a estética da modéstia, os sentimentos, as emoções da dama que o vestia sem ela precisar dizer. No filme O Conto da Princesa Kaguya tem uma cena icônica, talvez a mais famosa do filme todo, que é quando Kaguya ela sai correndo e ela vai tirando camada por camada do kimono, né? Mostrando um rompimento com essa prática que, embora na era Heian estivesse envolta de todo um conjunto de símbolos, era uma prática imposta pelo masculino ao feminino e que encarcerava, assim, a mulher dentro de um conjunto de regras e normas que ela deveria seguir para se manter na sua posição, né? Então, além desses símbolos, né, estação do ano, passagem literária, emoções da dama que o vestia, nós temos também a ideia da dessexualização do corpo feminino. Então, a mulher, ela vai sugerir através dos gestos, através do seu perfume, através de uma fala muito baixa ou quase inexistente, e ela vai estar sempre sendo sugerida por meio de um biombo, né? Tem o biombo, ela está aqui escondidinha atrás do biombo, e aí ela não vai mostrar muito mais de si, ou seja, o corpo não é o que deve estar em evidência. Não é a emoção latente que deve estar em evidência, e sim, sempre, a sugestão daquele corpo que não se evidencia, né? Então, dito isso, a gente tem a concepção de que o Junihito-e, na era Heian, era, né, tanto meditativo, quanto espiritual, quanto poético. Eu passo para minha colega Lara, para ela dar continuidade a essa discussão.
Muito obrigada, Camila. Boa tarde, pessoal. Pegando o gancho da Camila, ainda nesse sentido da estética do filme, durante toda a obra é muito destacável e chamativo esse estilo estético, que é muito singular e próprio do filme, né, visualmente falando. Então, no filme, nós destacamos aquelas formas de rascunho, no caso, que é presente durante toda a obra, né? Então, os limites dos desenhos dos corpos dos personagens, dos objetos, eles, a grosso modo falando, eles não parecem 100% finalizados, né? Como se a versão lançada oficialmente do filme, ela fosse ainda alguma etapa iniciante da produção, né? Então, a expressão principal do filme é o rascunho, né? Tem mais vida e menos forma, né? Então, esse estilo, e também esse estilo visual que o Takahata, que é o diretor do filme, traz para a obra, teve influência também de um animador canadense chamado Frederick Beck, que era um diretor de animação que ganhador de 2 Oscars, né? E esse animador, ele tinha um estilo próprio, facilmente reconhecível, né? Priorizando fluidez, conexão emocional pela expressividade, né? Então, ele capturava uma certa essência na sua técnica, né? Então, o Takahata, o diretor do filme, pegou uma certa influência desse animador canadense, né? E as linhas no filme, elas têm a aparência de traços de lápis e carvão, né? Como se fossem pinceladas em um quadro em branco, né? De aquarela, né? E é tão visível essa estética do rascunho que em determinadas cenas do filme nós percebemos manchas, muito a grosso modo falando, manchas brancas em cenas, né? Como, por exemplo, o céu. Então, é como se fosse uma versão lançada nos cinemas, uma versão inicial da produção, né? Como se determinadas cenas não fossem pintadas 100%, né? E esse estilo estético é totalmente intencional, né? E próprio do filme, né? Acentuando mais ainda essa ideia e essa sensação também de rascunho, né? Pode passar. E na parte da ficha técnica, nós temos o Osamu Tonabe, no design de personagem e direção de animação, e o Kazuo Oga, que era responsável pelos desenhos de fundo, né? E um detalhe muito essencial nessa discussão é comentar como o Takahata, diretor do filme, ele era extremamente detalhista, né? Ele era muito perfeccionista, né? Então, os animadores que trabalharam nessa obra, eles desenhavam muito, né? Tiveram que desenhar várias e várias vezes as cenas para poder sobrepor uma sobre a outra e produzir, né, a animação, produzir mais ainda a sensação de rascunho, como eu havia comentado, que é presente durante todo o filme, né? Então, ele traz consigo, o Takahata, ele traz consigo também uma ideia de naturalismo visual, né? As expressões sutis dos personagens, né, vão auxiliar também a recriar particularidades históricas e geográficas também, né? Então, olha-se para os personagens ao assistir o filme e sente-se uma certa naturalidade, organicidade vindo deles, né? Não há uma sensação forçada que nós percebemos e sentimos em alguns filmes, né? Então, Takahata ele expôs também um realismo centrado na vida cotidiana, né? Então, as cenas cotidianas que aparecem durante o filme, elas são muito valorizadas, né? Não tá ali para ser mais uma cena, né? Ou ser mais cenas, né? Não, elas fazem todo um sentido ali na narrativa, né? Como, por exemplo, o Takahata ele foi tão perfeccionista ao produzir o filme que ele chamou um especialista, né, para produzir uma cena, né? Tem uma determinada cena que a Kaguya e a mãe dela estão em um tear, né, costurando, e aí o Takahata, ele conversa com o especialista justamente para saber o movimento das mãos e dos braços, que é um movimento específico, para conseguir representar no filme, né? De tão perfeccionista que ele era, né? Então, isso se estendeu durante toda a produção do filme, da obra, né? Tanto na parte sonora, visual. Pode passar. Nisso, nós estamos abordando tanto sobre a estética do filme, né, visualmente falando, mas essa estética ela não é só um elemento a mais, né, ela faz parte da própria narrativa
da obra, e se não tivesse assim, a narrativa estaria incompleta, né? Mas a parte visual não é só a única instância essencial que nós devemos abordar, né? A parte sonora do filme também é essencial dentro da narrativa, né? Então, ele foi perfeccionista também nessa parte de trazer sons os mais naturais possíveis, né, para a obra, né? Como, por exemplo, o som de personagens andando em um piso de madeira, né, que é muito específico, o tilintar do furinho, balançar das plantas também, né, e a trilha sonora ela também tem uma existência muito grande fora do campo, retratando emoções sutis dos personagens, né, e também nós temos uma ideia que é importante abordar, que é a ideia do Mukoku Seki, que é basicamente a tentativa de representar personagens que eles não são 100% identificáveis pela sua etnia, né? Então, essa dela não é 100% presente em todos os mangás e animes que é importante ressaltar, mas ela é muito presente em muitos mangás e animes, né? A ideia dos olhos grandes, né? Então, quando você assiste um anime, você não consegue identificar facilmente a etnia daquele personagem, né? Você não consegue identificar porque é proposital. E o filme, O Conto da Princesa Kaguya, ele vai na contramão dessa ideia, né? Então, os personagens que estão ali no filme, eles são personagens tipicamente japoneses, né? Eles foram pensados no público japonês, na sociedade japonesa. O filme fez um sucesso estrondoso fora do Japão, é fato, porém, ele foi pensado, a produção dele foi pensada na sociedade japonesa, então ele agrega muitos elementos, muitas filosofias na sua obra, que são tipicamente japonesas e muito distintas da nossa realidade ocidental, e pensadas principalmente para esse público, né? E outro ponto importante ressaltar é que a natureza no filme, ela possui um ponto de vista, né? A natureza, ela não é apenas contemplativa, ela não é um agente passivo, que está ali só para contemplação e enfeite, não. Ela é um agente ativo nessa equação ser humano-natureza, né? Então, ela é um polo ativo, né? Os animais, eles observam os personagens, crianças, né? Um passarinho também observa a Kaguya e seu pai em uma determinada cena, né? E essa estética da natureza, como agente ativo, ela também é presente em outros filmes do Estúdio Ghibli e também é presente em outras várias obras do Japão, né? E uma outra característica também é que a Kaguya, como foi comentado anteriormente, ela tem um crescimento rápido e acelerado, como um broto de bambu mesmo, né? Então, uma outra representação durante o filme é que uma árvore de magnólia vai florescendo com o passar do tempo, né? Representando o crescimento acelerado da Kaguya, né? E temos também uma outra ideia extremamente importante ressaltar, que é a ideia do Furusato, o retorno à terra natal, né? Então, desde nova, a Kaguya, ela traz consigo uma tristeza no olhar dela, né? Um sentimento de querer voltar a algum lugar que nós não sabemos ainda muito sobre essa questão, né? Mas ela traz essa tristeza no seu olhar de querer voltar a algum lugar que nós não sabemos ainda, né? Então, esse tal lugar, ele remete à terra natal, né? No caso dela, a lua, né? Então, o Furusato, ele é muito presente, um elemento extremamente presente na obra. Pode passar. Outro aspecto também que é importante ressaltar é que no início do filme, a Kaguya, ela vivia no campo com seus pais camponeses, né, que é onde vemos mais a natureza presente ali do filme, né, mas em determinado momento ela é levada à força à cidade pelo seu pai camponês, e nesse sentido, há um contraste muito grande entre a vida no campo e a vida na natureza, né, então tem esse contraste entre esses dois ambientes, no caso, né? Também tem um foco na área sem desenho também em várias cenas e várias partes do filme também, né? E como Camila comentou antes, a estética do Yugen, né? A estética da sugestão, a sugestão é algo belo, né? É uma ideia bela,
traz beleza, né, tanto visualmente quanto também nas palavras, né, então isso também ele se estende também para a estética, para visualmente falando, né, na questão do céu, né, então o céu é pintado como sugestão durante o filme, né, a questão também das pinceladas serem, de serem representadas como se fossem pinceladas de uma aquarela, né, então também tem uma outra ideia também que é importante ressaltar, que é a ideia do extracampo, né, é como se, muito a grosso modo falando, né, mas só para vocês terem uma ideia, é como se tivessem desenhado todas as cenas do filme e o enquadramento no filme, né, o retângulo da cena, muito a grosso modo falando, fosse menor do que o desenho, né? Então é como se tivesse uma existência extracampo, né? Visualmente falando, mas sonoramente falando, né? A partir das existências quadradas, né? A imagem refere-se a algo que vai para além do campo, né? Também tem a questão das molduras, né? Produzidas pelo espaço em branco, vão interromper a área colorida, e essa estética extracampo também vai estimular a imaginação da pessoa que está assistindo, né, do espectador, né, e há uma outra estética, né, um outro elemento muito interligado ao elemento da estética do silêncio, do Jung, que é a questão do silêncio, né, então em vários momentos do filme há uma ausência de diálogo e de trilha sonora também, né, então esses momentos de silêncio, eles não são, como posso dizer, eles não são constrangedores, eles não são errados, eles estão ali por um motivo, né? Então, isso também tem a sua beleza, né? As pausas são necessárias para continuar o filme, né? Manter o filme naquele ritmo, né? Então, é interligada a estética da sugestão do Jung, né? Mas não somente a questão do silêncio, mas a questão também da ausência de ação, né? Então, nem sempre os personagens eles estão andando, eles estão fazendo alguma ação, né? Em vários momentos, a Kaguya, ela está sem ação no filme, isso é proposital, né? Então, representa essas problemáticas humanas sem hipervalorizar ações e reações do personagem, né? Reações exageradas, né? Então, todos esses elementos são essenciais ali no filme, né? Eles estão ali por um motivo. E dessa forma eu passo novamente a fala para a Camila. Bom, retornando aqui comigo, e eu prometo que a gente já está finalizando, dando continuidade àquilo que eu já tinha dito anteriormente, que foi complementado por Lara, né? A gente tem que fazer isso quando a gente vai estudar, ou pensar, ou problematizar qualquer obra que seja, a gente precisa compreender o contexto que a constitui. E ainda dentro dessa compreensão de contextos, né, eu falei um pouco sobre aspectos da era Heian, como o Haguro, o Yugen, o Mujō. Eu trago agora uma outra concepção que eu nem vou falar que é estética e nem filosófica. Eu estaria cometendo vários erros se eu falasse isso. Mas temos uma concepção de ser, estar e viver da cultura japonesa ao longo dos tempos, né? E esses 3 pontinhos que eu trouxe aí, esses 3 elementos, eles estão nesta sociedade, em suas relações cotidianas, constitui a sua história, constitui a sua cultura, a sua forma de ver e se relacionar com o mundo. Então, está para além da era Heian, mas está no conto e está na animação, né? Obviamente. Então, nós temos, puxando já a fala de Lara, a ideia da imobilidade, e para a gente que é ocidental é bem complicado pensar sobre isso, ainda mais em um mundo muito, muito, muito veloz, né, que é o nosso mundo contemporâneo. Quando a gente pensa em um filme em que a ação está correndo absurdamente e, de repente, no meio, no ápice da ação, simplesmente há uma pausa dessa ação para mostrar o protagonista fazendo qualquer outra coisa, aliás, fazendo nada e nem resolvendo o problema que ele precisa resolver. Então, tanto no conto da Princesa Kaguya, como na Viagem de Chihiro e outras obras do Estúdio Ghibli, a gente tem muito isso, né? No meio de uma ação assim super importante para resolver toda a questão do filme, os personagens eles param, principalmente os protagonistas, e eles se sentam e vão apreciar o que está ao redor,
vão apreciar a natureza. Por que que é importante, dentro da cultura japonesa, dentro da animação, dentro dos animes, dos mangás e etc., né? É entender que, no meio dessa velocidade, a gente, de fato, não consegue dar conta que o mundo está para além de nós. É uma desconstrução antropocêntrica, né? Você sentar no meio de várias situações que dependem de você, o que você acha que dependem de você para serem resolvidas, e você olhar ao seu redor e ver que o mundo é muito além do que você é, que o mundo vai muito além de você, né? Então, a gente tem isso em Kaguya, em diversos momentos, e não tem ação alguma. É um filme em que a ação ela é muito, muito, muito lenta, e que muitas vezes ele prima pela ausência da ação. E a ideia é justamente essa, é chamar o espectador para habitar não apenas as emoções dos personagens, mas também a sua própria emoção. Peraí, eu como espectador também preciso respirar diante de tudo isso. Então, é também uma pausa para a gente que está assistindo, para a gente que está lendo, né? E às vezes a gente aqui no Ocidente não consegue lidar muito bem com isso. Eu me lembro muito de quando compraram A Viagem de Chihiro, né, para lançar nos Estados Unidos e quiseram cortar várias partes do filme, principalmente partes de silêncio. E o Hayao Miyazaki ficou muito danado. E ele disse: não, faz parte, é essencial para a compreensão do todo. Só que aí, infelizmente, cortaram. Não, mas os nossos espectadores não vão entender esses silêncios, né? Então, tudo bem. E junto a essa concepção da imobilidade, da ausência de ação, de tirar o ser humano do centro, né, da narrativa e de nos fazer ver que, para além de nós, existem tantas outras coisas, né? A natureza, as montanhas, os rios, o céu, os animais, e que todos eles têm uma existência apartada da nossa e também junto da nossa, nós temos a ideia dos interstícios, que está diretamente ligada ao mar. Provavelmente vocês conhecem, caso não conheçam, Michiko Kano, que é uma pesquisadora, uma arquiteta maravilhosa. Ela trabalha muito bem a ideia do mar, que é a concepção dos espaços vazios como potencial, né? E ela enfatiza sempre que o mar, muito abordado como uma filosofia japonesa, não é uma filosofia japonesa, não se restringe a isso. Pelo contrário, o mar ele faz parte da vida dos japoneses, né? E a ideia é de que entre uma coisa e outra tem um espaço vazio, e esse espaço vazio ele não é negativo, ele não é um nada, ele é sempre um espaço em potencial. Algo está acontecendo ali que nós não estamos vendo. Algo pode vir a acontecer ou nada acontece, mas o seu espaço é necessário para que as extremidades existam. Eu vou lhes dar um exemplo. Na música, quem toca instrumento, enfim, sabe que o mais importante de uma harmonia são os espaços entre uma nota e outra, né? Esses espacinhos, esse tempo entre uma nota e outra, onde não acontece nada, onde só tem o silêncio, é o que vai compor a melodia, a harmonia da música. Entre um diálogo, você está lá, todo empolgado, contando algo, alguém que você conhece, e de repente tem uma pausa dramática. Essa pausa dramática, ela é importantíssima, talvez até mais do que o que está sendo dito, porque ela dá o tom da conversa, né? Ela dá o tom do diálogo. Quando o Takahata diz assim, pelo amor de Deus, pinta um galho um pouco separado do outro, é porque ele está dizendo assim, espectador, faça o seu olhar respirar quando você olhar entre esses galhos. Escute o vento passando entre eles. A imaginação da gente, ela é chamada o tempo todo a trabalhar quando o nosso olho é direcionado a esses espaços vazios, né? Então, existe toda uma concepção de vida diluída na animação, né? Diluída no conto, que a gente só entende, de fato, quando a gente deixa um pouquinho o nosso olhar muito ocidentalizado de lado e a gente começa a querer compreender o outro através dos seus próprios códigos e signos culturais. E eu entrego a finalização da nossa apresentação à Milena, né, para ela concluir e a gente abrir para debate, para perguntas, enfim. O microfone está desligado.
Obrigada. Bem, pessoal, a gente chegou ao fim da nossa apresentação sobre a história da Princesa Kaguya, né? Principalmente ali o conto que surgiu há mais de 1000 anos na Era Heian e que se mantém até a atualidade, com uma narrativa que aborda a importância do agora, papéis sociais, a simplicidade, a natureza transitória e diversas críticas sociais, como o Lucas falou e passou um pouquinho por cada um de nós. A gente espera que vocês tenham gostado. Agradecemos a presença de todos que tornaram essa mesa possível. Foi uma tarde maravilhosa e que possamos levar conosco a força e a coragem de Kaguya. Abrimos o espaço para perguntas e comentários de vocês e fique à vontade para compartilhar as impressões, dúvidas, reflexões. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Fala, mulher. Niki. Deixa o pessoal respirar. A gente tem que dar uma pausa. Falei dar pausa, vamos dar uma pausa. A Adriane tinha levantado a mão, depois baixou, cadê ela? Não, foi sem querer. Eu só quero elogiar, gente, agradecer muito, muito a presença de vocês, aprendi horrores. Nossa, muito legal. Obrigada. Alguém está digitando pergunta ali. Obrigada. Nick escreveu, fez o comentário dela no chat pra gente. Eu posso ler, Alessandra, ou você lê? Posso, né? Vamos lá. Me chamou a atenção em como a animação carregou no emocional. Torna difícil ficar e difícil partir, o que, ao meu ver, contrasta com o aspecto visual dela. São imagens que parecem, ao menos para mim, leves, fluidas, mas com uma carga emocional super densa. Nem são perguntas, são comentários, que são muito bem-vindos, viu? Então, estou escrevendo enquanto ouço vocês. Super densa, mas com muitos momentos vazios. Mas acho que é quando a gente que vê também fica contemplativo e vai respirar aquelas emoções todas, exatamente. É o filme nos educando, né? A literatura nos educando também, dizendo assim, olha, peraí, a gente precisa também saber lidar com as nossas emoções e saber parar quando está tudo muito intenso, quando está tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente precisa entender que ou a gente para ou a gente vai atropelar tudo e não vai conseguir resolver nada. Então, eu estava escrevendo e você falando a mesma coisa. Oh. A Adriane tinha levantado a mão. Adriane, você pode perguntar e comentar também, viu? Se você tiver vergonha, você não tem vergonha não, que eu vi que você falou. Mas qualquer coisa você pode digitar para a gente, tá certo? Nick continua. E estou vendo vocês falando das imagens e estou aqui repetindo comigo, sumiê, porque é isso, né? Isso. Acho que ele me parece não tanto como um rascunho, mas como um sumiê. Ou Transai Sumiê. Tansai Sumiê. Não sei se estou falando besteira. Estamos pronto. Aí agora é Lara. Então, Nick, o próprio Takahata, em suas entrevistas, ele deixa claro que a ideia mesmo é tratar como um rascunho, né? Inclusive, nossa, é porque a gente não pôde falar sobre isso, mas esse filme demorou muito tempo, como quase todos os filmes de Estúdio Ghibli, para ser produzido, por quê? Toda vez que o desenhista principal, principalmente o desenhista de Kaguya, ia mostrar para o Takahata o desenho, o Takahata dizia, não, tem muita coisa, vai tirando, deixa muito cru, não deixa muito cheio de informações, não deixa terminado, não. Faz como se a vida tivesse começando, e aí o cara voltava e apagava e fazia de novo. Mas é claro que o sumiê, como uma técnica, né, que vem, inclusive, que é influenciada, inclusive, da China, está presente. Takahata quis muito fazer essa menção à forma como se escrevia, como se pintava, como se fazia arte no Japão durante a Era Heian. Então, quando você olha, por exemplo, os emakimonos, você percebe que há uma semelhança com os traços de Kaguya. Mas eu poderia te dizer que é uma mistura, né, entre a técnica do sumiê e a concepção de rascunho do autor canadense, que ele tanto admirava, né, porque o Takahata partiu dessa já faz um tempo. Mas um entrelaçamento dessas duas coisinhas, né? Tanto, eu acho isso muito bonito.
um intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, expressos, refletidos ali, né, na arte única de Princesa Kaguya, porque não tem nenhuma outra animação que tenha aquele traço. E é só complementar, né, que como a Camila disse, né, o Takahata, eu citei o Frederick Beck, mas, assim, passou longe de ser a principal influência, sabe? Influenciou muito ele, mas ele pegou várias influências, né? O Sumie, a gente pode pensar que foi uma dessas influências, né, para o filme, mas ele pegou várias influências, e aí, como Camila disse, né, um intercâmbio de influências que fluíram para Kaguya, né, por conta da Princesa Kaguya, né, falando o nome completo, né, então, assim, é um filme que, além de ser longo, né, ele carrega muita história consigo, né, e carrega para não falar a palavra inglesa, background, né, ele carrega uma história de fundo muitos conceitos agregados a eles, né, a própria narrativa, né, da Kaguya, né, e sua vida na Terra. Então, assim, é um filme, assim, muito denso, né, e muito emocionante, né, quem não assistiu, assista, né, a gente deixa a nossa recomendação muito, muito forte de assistir, e é isso, assim, se quiserem comentar mais algo, né, ou perguntar. Nada, que é isso. Bem, gente, eu não tenho perguntas, porque eu acho que vocês foram tão claros e tão bacanas nas explicações que vocês deram, que eu só curti. Assim, eu só fui acompanhando e vendo o tanto de coisa, o tanto de referência, e essa parte histórica incrível, que, assim, para mim foi uma aula. Eu aprendi, eu estava comentando antes com vocês, foi, assim, uma aula para eu aprender mais sobre a cultura japonesa, sobre todos esses aspectos que são lindos, né? Porque essa simbologia que eles carregam e que trazem para as artes é fantástica. Então, realmente, dá vontade de... Quero assistir... Não assisti o filme... Então, assim, assistirei agora com olhos mais atentos ainda, pensando nesses detalhes todos, porque é muito interessante a gente perceber como o olho do pesquisador, né, consegue detectar todos esses aspectos. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente tem em análise comparativa, quando a gente vê essa relação entre as mídias, porque a gente entende por que determinados elementos são colocados ali, como que nada acontece por acaso, né? Assim, que tudo tem uma ligação mais profunda dentro da intenção do artista, né? Então, é por isso que eu não fiz perguntas, porque eu estou aqui aprendendo mesmo hoje. E a Alessandra, eu estava até comentando com o pessoal do grupo, né? Desse, gente, nós somos, assim, nós trouxemos uma coisa que eu nem sei se tem a ver com a proposta do quadro e tal, porque... Não, mas está ótimo e maravilhoso, assim, tudo tem a ver, e eu quero que a gente tenha mais coisas sobre mangá, sobre a cultura oriental e tudo mais. E eu já aviso para vocês que no ano que vem vai ser presencial, já está confirmado para 4, 5 e 6 de novembro, e, assim, já se preparem aí, porque vai ser junto com Aspas, que é da Associação de Pesquisadores em Arte Seriada. Então, vão ser 3 dias e a gente vai falar sobre quadrinhos e sociedade, o que vai ampliar bastante, né, o leque de coisas que a gente vai poder discutir aqui, e com certeza dá para trabalhar muito mangá, muita coisa boa, pensando nesse tópico. Então, assim, só os trabalhos que eu já vi de vocês nas jornadas e tudo, eu já vi, assim, várias opções aí para serem trabalhadas nesse sentido. Então, já fica o convite, assim, para vocês, e já se preparem para fazer a malinha para vir passar um tempo aqui em Brasília em novembro, tá bom? Agradecemos o convite, o carinho, viu? E a paciência também, porque eu estava lá aperreando ela. Obrigada por tudo. A gente se sente muito, muito feliz, muito honrado de estar participando do evento. Olha, não, você daqui. Oh, quando a gente pensou que ia ser presencial, ele, nossa, eu vou voltar para Brasília. Olha só. Ficou todo animado. Vai, ano que vem você vai estar aqui com certeza em novembro.
Mas a gente agradece. Faz pouco tempo que eu conheço você, que eu conheço o seu trabalho, mas assim, acho fantástico, sabe? Porque é difícil trabalhar quadrinhos no Brasil. E, Alessandra, é mais difícil ainda. Eu digo isso assim, com todo pesar, trabalhar Ásia. Uhum. Por incrível, por mais que digam, né, que, nossa, mas tem muita coisa de Ásia sendo feita, realmente tem. Mas ainda é muito incipiente. Eu tive 2 STs cancelados por falta de inscritos. Em eventos grandes, entende? Então, assim, é difícil, mas a gente tá aí, a gente consegue. Vamos, tamo junto. Tamo junto. Obrigada, viu? Faz parte do nosso processo mesmo, não tem jeito. A gente está quebrando barreiras sempre. E eu acho que está só melhorando, porque essa semana, pelo menos eu acho que a gente entendeu que tem que fazer esforço conjunto, e isso é muito bom. Porque na segunda-feira eu estava participando, aqui está tendo semana universitária, e aí eu participei de uma mesa com pessoas de vários departamentos, né, do artes visuais, arquitetura, design e tudo mais, assim, da literatura, que eu faço parte também, e todos para falar de quadrinhos e jogos. Então, assim, vai ser, assim, não tem jeito da gente escapar, porque um aspecto cultural que é muito forte e faz parte da nossa vida agora. A gente não tem como, que pessoas com preconceito com relação a isso podem ficar para lá mesmo, porque sinto muito. Assim, é uma expressão cultural que a gente vai continuar pesquisando. E cada vez mais. Com certeza, com certeza. Obrigada a quem esteve presente e aí nos ouviu. E nos vemos numa próxima, né? Se Deus quiser. E amanhã, conto com vocês, de manhã tem o Bastian Luquia, que vai falar sobre a adaptação dele do Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, assim, é uma adaptação fenomenal, que eu acho que vocês vão gostar de ver, e já está confirmadíssimo. Vai ser em francês, mas vai ter a tradução, né? Vai ter interpretação durante a palestra. Então, eu espero todos vocês amanhã no nosso evento também. Okay? E depois certo. O Rodrigo Rosa, maravilhoso, divo, que tem bilhões de adaptações também. Um beijo grande, gente.